O ministro Flávio Dino suspendeu os efeitos de um trecho de projeto de lei que poderia reabrir um espaço para o chamado orçamento secreto. Ele é considerado inconstitucional, inclusive foi julgado lá pelo Supremo em 2022. Vamos trazer aqui o nosso André Anelli, que vai trazer mais informações para a gente sobre uma decisão monocrática. E essa decisão, Anelli, ela precisa passar pela aprovação do restante dos ministros. Como fica também o posicionamento do presidente da República diante de um projeto que seria sancionado? Conta tudo para a gente, meu amigo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde mais uma vez a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Lembrando que essa decisão do ministro Flávio Dino atende a um pedido dos partidos PSOL e Rede, que acabaram questionando então todo aquela solicitação de alguns parlamentares que acabaram incluindo no projeto de lei que acabou regulamentando então os chamados cortes de benefícios fiscais, como queria o governo federal, para reduzir assim então o impacto no orçamento. Só que nesse texto foi incluído um chamado jabuti, ou seja, um trecho, um artigo que nada tem a ver com a proposta original. Então, o texto foi aprovado no Congresso Nacional, ainda não foi sancionado pelo presidente Lula, porque ainda está no prazo, só que justamente esse jabuti, esse trecho que previa o pagamento de emendas parlamentares que não foram honradas pelo governo federal no período entre 2019 e 2023, esse trecho acabou sendo então alvo do questionamento dos partidos e consequentemente alvo então de um bloqueio, de uma suspensão por meio do ministro Flávio Dino, atendendo a um pedido desses partidos do espectro político de esquerda. A gente destaca ainda que na decisão de Flávio Dino, ele afirmou que o chamado orçamento secreto, em ações anteriores, em questionamentos anteriores, a Corte não permitiu a possibilidade do que chamou de ressuscitação de restos a pagar. Essa foi a principal argumentação do ministro para acabar então impedindo, suspendendo os efeitos do trecho dessa medida agora que não pode ser sancionada pelo presidente Lula e que, portanto, aguarda uma definição do Supremo Tribunal Federal por meio do colegiado, uma vez que a decisão do ministro Flávio Dino é uma decisão, como você disse, né, Evandro, monocrática e ainda precisa do parecer dos demais ministros da Corte. Obrigado, viu, André Anelli? Bom trabalho para você em Brasília. Mano, me impressiona um pouco a insistência que os parlamentares têm de tentar retomar o orçamento secreto, mesmo sabendo que ele foi derrubado lá em 2022, e não só por isso, por ser um dispositivo claramente que não traz transparência para a maneira como o nosso dinheiro público é encaminhado para os governos e municípios para os quais os deputados trabalham. Então, o próprio nome já diz, orçamento secreto. Se é secreto, já não deveria existir, porque a sociedade não pode lidar de maneira secreta com o dinheiro que ela transfere para que seja bem administrado pelos poderes. Como é que você avalia, então, a decisão do ministro Flávio Dino, mas a maneira como essa situação está sendo conduzida e, principalmente, as consequências que ela pode trazer nessa crise institucional que parece infinita? Pois é, Cine, parece que a gente fica num problema realmente infinito, porque existem vários prismas que a gente pode usar para olhar essa situação. Um deles é falar sobre o aspecto do conflito institucional entre poderes. Afinal de contas, estamos falando de um ministro sozinho numa decisão monocrática, tirando de circulação uma decisão que foi fruto do colegiado das duas casas. Então, o ministro sozinho é mais poderoso nesse contexto do que dois órgãos de outro poder, né, do que a Câmara e o Senado. Isso por si é problemático, mas se fosse simplesmente essa decisão isoladamente, seria menos problemático, porque nesse caso é batom na cueca, né? A gente está falando de algo flagrantemente inconstitucional, porque afinal de contas a Constituição é muito clara e ela está acima de todos os poderes ao dizer que não se pode ter orçamento secreto, não se pode ter gasto público, que no final das contas é o nosso dinheiro que foi retirado à força da sociedade, sendo utilizado de forma obscura, sem transparência, sem qualquer tipo de avaliação da qualidade do gasto também. Então, é realmente um escândalo. E se nós tivéssemos numa república minimamente funcional, poderíamos tratar desse caso como funcionamento do
peso e contrapeso entre os poderes, de um contexto em que o judiciário está bloqueando uma ação que é claramente abusiva por parte do legislativo. E por que o legislativo insiste nessa farra das emendas secretas, do orçamento secreto, mesmo sabendo que é inconstitucional e com essas idas e vindas? Porque, na prática, acaba dando muito poder. O que a gente viu nas últimas eleições foi o eleitor premiando aqueles parlamentares que utilizaram verbas do orçamento secreto. Há diversos levantamentos que mostram, a gente até preparou um estudo livres lá na organização que eu dirijo, Evandro, que mostra a correlação entre o uso de emendas secretas, emendas parlamentares, e o grau de reeleição dos parlamentares. Então, é uma farra que, no fim das contas, acabou sendo chancelada pelo eleitor. Agora, Zé Maria Trindade, a gente fica meio impressionado, né, toda vez que isso acontece. Por outro lado, também normalizamos, porque o termo jabuti já passou a ser amplamente utilizado exatamente pela quantidade de vezes que, no meio de um projeto que não tem nada a ver com aquele tema, a gente vê um jabuti em cima da árvore. E como a gente diz, jabuti não sobe em árvore. Ou é enchente ou é mão de gente. Se você vê um jabuti numa árvore... Seguramente. Olha, Cine, como diria o nosso Tourinho, essas emendas parlamentares. Essas são problema, hein, Zé? Esse é problema contratado. A frase do Flávio Dino é fantástica, né? Deve ter emenda parlamentar no céu. Senão o céu não pode ser céu, né? É uma coisa boa demais. Isso foi cair nas mãos do ministro Flávio Dino, porque lá atrás existia o tal orçamento secreto. O que era o tal orçamento secreto? Era uma bolada grande de recursos que ficavam ali disponíveis para a comissão mista de orçamento. E quem determinava esta transferência era o presidente da Câmara, de acordo com os líderes. E ia de maneira, vamos dizer assim, direta, chamado fundo a fundo. Do orçamento para o fundo indicado, né, prefeito, ou ONG, ou sei lá o que mais que engole emenda parlamentar, né, esses bichos papões que engolem as emendas parlamentares, e ninguém ficava sabendo quem mandou e quem recebeu. Aí que está a origem do orçamento secreto. E aí foram ao Supremo dizer, olha, está acontecendo irregularidade com as emendas. E é inconstitucional porque a Constituição determina transparência total sobre o dinheiro público. Aí a ministra Rosa Weber proibiu. Eles trocaram de nome. Então, a RP9 passou a ser emendas de comissão. E tocaram o pau. Aí o Dino chegou, depois da Rosa Weber, e herdou, e é esse o nome que se diz mesmo, né? Herdou o gabinete da Rosa Weber e vê esse processo. E ele falou, mas a decisão da Rosa Weber não está sendo seguida. E aí juntou a experiência de Flávio Dino, de parlamentar, ele foi deputado, foi senador, por poucos dias senador, mas foi senador, foi governador do Maranhão, eleito e reeleito, foi do Ministério da Justiça, então ele entende do babado. Ele sabe por onde rola o dinheiro público, muito bem. E aí ele pediu investigação da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Pediu não, determinou. E é esse o grande papagaio que assombra e tira o sono de muitos parlamentares. O orçamento secreto foi proibido, mas deixou rastros. E é isso que está perseguido aí a Polícia Federal até hoje. Essas emendas, através da Tuca, né, que era a Elisângela, uma funcionária de carreira e tal, ela que fazia a distribuição, mas a mando de quem? Dos líderes e do então presidente da Câmara, que era o Arthur Lira. E ela continuou no governo Hugo Mota fazendo essa distribuição. É claro que a Tuca não tinha poder, ela não é eleita, não tem voto. Por aqui, meu amigo, para roubar precisa ter voto. A Tuca não tinha, mas enfim, ela é que distribuía. E é a figura-chave que sabe para onde o orçamento secreto foi e a mando de quem. Essa é uma figura-chave que está nas mãos da Polícia Federal. Se ela fizer uma delação premiada, a situação muda no Congresso Nacional. Vai lá, seu Bruno Musa. Pois é, complexo esse tema. Quando eu vi, eu tentei fazer uma análise aqui um pouco fria da coisa. E só para complementar um pouco do que foi dito aqui tanto pelo Mano como pelo Zé Maria, até depois, se tivermos tempo, seria legal entender.
Veja, Flávio Dino tem uma relação muito próxima com o presidente Lula e, obviamente, é um indicado do Lula para ministro do STF. E aqui me gerou uma pergunta, assim, nesse sentido. Se Lula sancionaria essas emendas, por tudo que a gente vem falando de interesses políticos para conseguir fechar temas e aprovar temas importantes para o governo conseguir gastar ainda mais no ano eleitoral para tentar diminuir a sua rejeição e chegar competitivo ali, o máximo competitivo possível nas eleições, e Flávio Dino é próximo a Lula barrando essas emendas, como fica a relação entre esses dois? Será que teria alguma coisa dentro da política nos bastidores, alinhadas entre eles, para que pudesse de alguma forma sair ainda positivo para o Lula esse tipo de anúncios, uma vez que vale lembrar, lá atrás na campanha ele foi muito contra e bateu no ex-presidente Jair Bolsonaro por conta da existência de um orçamento secreto, e ele disse que acabaria com isso. Não apenas acabou, não acabou, como transformou em secreto vários outros processos, vários outros acessos às contas públicas, ao dinheiro do pagador de imposto, que agora está sob sigilo. Então me parece que, com a minha desconfiança nas instituições e essa proximidade dos dois, alguma coisa poderia estar acontecendo ainda por trás para que esse anúncio pudesse de alguma forma ainda sair vantajoso para o presidente Lula. O que? Ainda não consegui ligar esses pontos, mas me causa estranheza. Com essa proximidade, Flávio Dino barrar o que é algo que seria sancionado por Lula. Isso te causa também, mano? Não, porque na verdade, quando a gente pensa na lógica das emendas parlamentares e do orçamento secreto, elas constituem um aumento de poder do legislativo em detrimento do poder que sempre tinha sido do executivo. Então, quando a gente vê a insistência do Congresso pelo instrumento das emendas parlamentares e do orçamento secreto, o que a gente vê é que os deputados e senadores eles estão lutando para serem eles com a caneta na mão, sem que dependam do executivo. E aí é um jogo que acontece entre legislativo e executivo, independentemente de quem são os presidentes, né? Esse jogo já tinha começado lá atrás, começou ainda quando a Dilma estava frágil, que começaram a ter as emendas impositivas. Esse jogo foi sendo jogado no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo Lula, e o Congresso deseja declarar a sua total independência em relação aos desejos do Planalto. Só que, na prática, isso enfraquece o presidente da República, porque os parlamentares conseguem destinar recursos sem precisarem da bênção do presidente. Só que, ao mesmo tempo, se o presidente compra essa briga, ele perde apoio no Congresso. Então, o melhor dos mundos aí é que essa briga seja feita pelo judiciário, porque, afinal de contas, se mantém o poder da presidência sem ter o desgaste político de ser o presidente vetando aquilo que o Congresso deseja. Ô Zé Maria Trindade, você entende que isso traz um certo conforto para o presidente Lula, você ter o ministro Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal com lupa sobre esse tema, porque as emendas passaram a ser um problema grande para o Planalto, né? Sim, o presidente usou o termo correto. Sim, o Congresso sequestrou o orçamento. Eu já falei várias vezes aqui, do orçamento de 6 trilhões e 400 bilhões, sobram ali 200 bi, falando trilhões do orçamento, sobra 200 bi, né? A chamada verba discricionária, que é a verba onde você pode mexer com ela, jogar para lá e jogar para cá. E aí o que o Congresso passou a mão em 66 bilhões, fora as verbas extra-orçamentárias. 66 bilhões, estou falando do orçamento do ano que vem, né? E mais, a LDO trouxe uma grande novidade, que além de serem impositivas, ou seja, obrigatórias de liberação, tem prazo. É a primeira vez que se fala isso. Colocou prazo. No primeiro semestre, 65% das emendas têm que ser liberadas. Isso para a campanha. Olha, é tanta vantagem que os candidatos que não detêm mandato estão reclamando. Me ligam, dizendo, olha que situação, como é que eu vou concorrer com um deputado que tem essa dinheirama toda em mãos? Um deputado movimenta hoje 50 bilhões de reais por ano. Desculpa, 50 milhões de reais por ano. Um parlamentar. Uns mais, outros menos, porque depende do estado. Se for senador é mais, né? Mas em média ali 50 milhões por ano. Me disse o deputado Hildon Rocha, do MDB do Maranhão, adversário do Flávio Dino lá no Maranhão,
e que ele diz que o Flávio Dino tem razão. E ele fala que já existem deputados ali, uma bancada da emenda, que não estão nem ali para discurso, para projeto, para partido político. Eles são administradores de emendas parlamentares. E é muito dinheiro. Num mandato, o deputado movimenta muito dinheiro, só através das emendas, para se ter uma ideia. Então, o parlamento brasileiro está viciado, está dependente de emenda parlamentar. E como é que pode o parlamento, que é feito para fiscalizar, ele pode autorizar, executar e fiscalizar ao mesmo tempo? Está errado. Essas emendas vão dar problemas, já estão dando, vão dar cadeia, vão dar cassação. Mas é o vício porque é muito dinheiro fácil. Isso é muito dinheiro nas mãos dos parlamentares, que são políticos, não são executivos. Eles são do legislativo exatamente por isso. Não tem que ter responsabilidades. E o que eles querem é chegar a esse ponto, né? Assim como o viciado em droga, o dependente, quer ficar num lugar quieto e consumindo droga, eles querem isso. Não quero responsabilidade. Se você conversar com o parlamentar, ele vai dizer isso. Olha, a minha função é mandar a emenda. O que ele faz lá com o dinheiro, ele que se responsabiliza. Não é assim. O parlamentar só manda se eles souberam onde e quem vai usar o dinheiro. O parlamentar não é bobo, não. O mais bobo aqui é o primeiro suplente, que não conseguiu entrar, ou entra de vez em quando. Então, assim, é muito dinheiro. As emendas parlamentares viciaram e entortaram o Congresso Nacional. Agora, quando parar, ninguém sabe, porque para parar precisa do voto dos deputados e senadores. Vou te dizer aqui, Musa, sinto decepcionar, mas não é assim, não. O PT também está nesse processo, dependendo de emendas. O Congresso Nacional é todo, de PT e a PSOL, todo mundo quer emenda parlamentar. Isso é muito bom. E cada um faz uso ali, bom assim, entre aspas, né? Cada um faz uso que quer. Existem 3 tipos de parlamentares. Um que é altruísta, que manda as emendas para o clube de dança, o Zaratini manda para capoeira, para break, para uma associação de break, manda porque gosta daquilo. Outro manda porque só manda dinheiro para quem manda voto, né? E o terceiro não quer dinheiro, não quer nem saber de nada, quer troco. Eu te mando tanto, você me dá tanto. E tem uma conta desigual que ele pode mandar menos dinheiro e receber mais. Por quê? Aí, com aquela emenda, uma empreiteira consegue abrir uma janela e fazer uma obra que fica muito maior, porque é o que chama emenda janela. Você manda tanto, aí começa a obra, a empreiteira toma conta e vai aumentando esse valor, né? Então, assim, é um dinheiro que 3 tipos usam. E todo mundo ali sabe qual é o parlamentar que usa assim, qual é o parlamentar que usa assim, qual é o parlamentar que usa assado. Então, assim, é muito dinheiro na mão de quem não tem responsabilidade. Isso é esquisito. O deputado não pode ser ordenador de despesa. Exatamente, Zé. Fala, mano. Eu estava ouvindo o Zé falar, né? 50 milhões por ano por parlamentar. Fim de ano, o brasileiro faz a fezinha na Mega Sena. É uma Mega Sena parlamentar por ano, Zé. Pois é bom demais. O Flávio Dino tem razão, deve ter emenda parlamentar no céu, eu espero. Fala, Bruno. Veja, Zé, não é uma decepção não, tá? Só me causa estranheza. Veja, eu não me decepciono com a política, ela não cansa de nos decepcionar como um todo quando a gente espera algo, mas me causa apenas estranheza o ponto do que o Mano falou, que eu concordo totalmente, ou seja, o sequestro do orçamento, dito por vocês, que retira o poder do executivo, que era muito maior há 2 décadas atrás, que é um dos grandes problemas que o Lula enfrenta hoje com o legislativo. Mas o meu grande ponto é justamente aí a coisa. Se o Lula bate nessa tecla e ele vem cada vez mais vendo o orçamento sequestrado pelo legislativo, que tira o poder dele, como ele vai sancionar esse tipo de ação? Será que é uma grande troca que a gente não está vendo, ou em meio a todos esses escândalos haveria grandes negociações por parte de tudo isso? Então, de novo, a minha dúvida é mais no campo filosófico do que no campo de ação em si, ou no campo de se o Lula realmente perde valor, como ele sancionaria isso? Percebe aonde reside aqui a minha grande dúvida da coisa? Uhum. Sim, eu vou te explicar. É pressão política. É pressão. E quando eu citei o PT, é natural que eles também tenham as defesas, né, do PT, que são diferentes de outras pressões. Mas é a reeleição do deputado. E o deputado trata a reeleição de uma maneira muito, muito cuidadosa, porque se não reeleger,
a escada caiu, entendeu? Agora, veja aqui um exemplo. O Amapá tem 700 mil habitantes. 700 mil habitantes, o Amapá. É, assim, uma cidade média do interior de São Paulo, né? Campinas deve ter lá 1.200.000, 1.300.000, para vocês terem uma ideia. O Amapá, o estado inteiro, tem 700 mil habitantes. Tem 8 deputados federais, tem 3 senadores, a presidência do Congresso e a liderança do governo. É muita emenda e muito dinheiro para o estado, né? De 700 mil habitantes.